A filha da empregada descobre que o milionário está de caso com a mãe da esposa. Mas se ela contar, podem achar que ela está mentindo. Então algo incrível acontece. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. O brilho do diamante na aliança de Otávio ricocheteou na tela do celular e atingiu meu rosto, me fazendo piscar. Eu estava de joelhos, com um pano úmido na mão, fingindo limpar a base de mogno da sua mesa de escritório. Meus músculos gritavam de tensão. Cada segundo que ele passava ali, digitando furiosamente no aparelho, era um segundo a mais perto de eu ser descoberta. O coração batia tão forte na minha garganta que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Sim, eu sei. Resolva. Ele rosnou para o telefone, sem sequer me olhar. Não quero saber como, apenas resolva. Ele se levantou. A cadeira de couro chiando em protesto. O perfume amadeirado e caro que ele usava pairou no ar, quase me sufocando. Ele passou por mim como se eu fosse um móvel, um objeto invisível no seu caminho para a porta. Quando o som dos seus sapatos caros desapareceu no corredor de mármore, eu finalmente soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. Minha mão, trêmula, abriu-se. Lá na palma da minha mão suada, estava o brinco de pérola, pequeno, clássico e inconfundível. Era de Vera, e eu o tinha encontrado debaixo da mesa do genro dela. Corri para a cozinha, o lugar mais seguro desta mansão gigantesca, o único território que realmente pertencia à minha mãe. Rosa estava de costas, cantarolando baixo enquanto polia uma bandeja de prata. Sua paz era tão frágil, e eu estava prestes a quebrá-la em 1000 pedaços. Mãe, minha voz saiu como um sussurro. Ela se virou, o sorriso morrendo em seu rosto ao ver minha expressão. O que foi, Ana? Você parece que viu um fantasma. Eu abri a mão, mostrando o brinco. Ela não precisou perguntar. Seus olhos se arregalaram e ela levou a mão à boca, abafando um arquejo. Ela conhecia cada joia de Vera, cada peça de roupa de Camila. Era o trabalho dela. Onde você achou isso? Perguntou ela com a voz falhando. No escritório, do seu Otávio, caído perto do pé da mesa. Minha mãe pegou o brinco da minha mão como se ele queimasse. Seus dedos acostumados ao trabalho duro pareciam trêmulos e delicados ao redor da pequena joia. Ela andou até a janela, olhando para o jardim impecável lá fora. Mas eu sabia que ela não estava vendo nada. Estava vendo o nosso mundo desmoronar. A gente não viu nada, Ana. Você entendeu? Você vai colocar isso de volta onde você achou. Ou melhor, jogue fora. Ninguém precisa saber. Mãe, isso não está certo. A dona Camila, ela está sendo traída. Pelo marido e pela própria mãe. A injustiça queimava no meu peito. Um fogo que eu não conseguia apagar. Camila sempre tinha sido boa para nós. Distante, sim. Imersa no seu mundo da moda. Mas justa. Ela me dava revistas de design antigas, perguntava sobre os meus desenhos. Ela via um pouco de mim. E o que você vai fazer? Retrucou minha mãe, a voz subindo de tom, misturando medo e raiva. Vai chegar para a patroa e dizer: olha, eu acho que o seu marido e sua mãe têm um caso. E a sua prova é um brinco. Ana, pelo amor de Deus, ela vai pensar que você está inventando, que quer dinheiro, que está com inveja. E nós, vamos para a rua. Eu, com a minha idade, você, sem chance de entrar na faculdade. É isso que você quer? As palavras dela eram como socos. Cada uma delas carregava o peso da nossa realidade. Nós não éramos nada ali. Nós éramos as empregadas. A nossa palavra contra um bilionário e sua sogra elegante. Quem venceria? Eu engoli em seco, o gosto amargo da verdade na minha boca. Naquela noite, o jantar foi servido no terraço. A brisa de verão balançava as cortinas de linho branco e o cheiro de jasmim do jardim se misturava ao aroma do risoto de camarão que minha mãe havia preparado. Era uma cena de comercial de margarina, se você não olhasse de perto. Eu servi o vinho, movendo-me em silêncio ao redor da mesa. Meus olhos, entretanto, estavam atentos. Querido, você parece cansado, disse Vera, a voz aveludada,
estendendo a mão para tocar o braço de Otávio por cima da mesa. Um toque rápido, quase maternal. Quase. Otávio sorriu para ela, um sorriso que não alcançou seus olhos. Apenas muito trabalho. O lançamento da nova linha de investimentos está me matando. Você precisa relaxar, continuou Vera, o olhar dela deslizando para a filha. Camila, querida, por que você não leva seu marido para uma viagem? Vocês mal passam tempo juntos. Camila, que rabiscava distraidamente um croquis num guardanapo, levantou os olhos. Havia um vinco de preocupação entre as sobrancelhas dela. Eu adoraria, mamãe, mas a coleção de primavera está me consumindo. Os prazos estão apertados. Trabalho, trabalho, trabalho. Vera suspirou, um toque de desaprovação na voz. Existem coisas mais importantes na vida, filha. Otávio pigarreou. Sua mãe tem razão, meu bem, mas eu entendo o seu empenho. É por isso que eu te admiro tanto. As palavras eram perfeitas, mas a encenação era falha. Enquanto Otávio falava com a esposa, seu pé roçava sutilmente o de Vera debaixo da mesa. Eu vi o pequeno sorriso satisfeito que brotou nos lábios de Vera por 1 milésimo de segundo antes de ela compor o rosto numa máscara de preocupação materna. Eu vi o jeito como os olhos de Otávio brilhavam quando ele olhava para a sogra e não para a mulher com quem era casado. Enquanto eu recolhia os pratos, o celular de Otávio, esquecido ao lado do prato, vibrou. A tela se acendeu. Uma mensagem. O nome do contato, V. E a prévia dizia: mal posso esperar para... Meu coração gelou. Ele pegou o celular rapidamente, o rosto impassível, e o guardou no bolso. Mas eu já tinha visto. Era mais uma peça no quebra-cabeça doentio que estava se formando bem debaixo do teto que nos abrigava. Minha mãe estava certa. Era perigoso demais. Mas ao ver o rosto cansado e alheio de Camila, concentrada em seus desenhos, uma certeza cresceu dentro de mim. Eu não podia deixar aquilo continuar. Eu não sabia como, mas eu precisava encontrar um jeito de mostrar a ela a verdade. Um jeito que não destruísse a mim e a minha mãe no processo. Os dias que se seguiram se arrastaram numa névoa de ansiedade. Cada risada entre Otávio e Vera era uma facada no meu peito. Cada olhar cúmplice trocado por cima da cabeça de Camila me enchia de uma raiva impotente. Eu me tornei uma sombra na casa. Meus ouvidos sempre atentos, meus olhos procurando por algo, qualquer coisa que fosse mais concreto do que um brinco perdido e uma mensagem de texto ambígua. A paranoia se instalou em mim. Eu via encontros furtivos em cada canto, uma porta de biblioteca que se fechava quando eu me aproximava, uma conversa que cessava abruptamente no corredor. Eram reais ou fruto da minha imaginação cada vez mais fértil? Você precisa parar com isso, Ana. Minha mãe sibilou para mim uma tarde na lavanderia, enquanto dobrávamos os lençóis de algodão egípcio, que custavam mais do que o nosso aluguel. Você está andando pela casa como uma assombração. Eles vão perceber. Eles precisam ser percebidos, mãe. Você não vê? A forma como ele olha para ela, o jeito que ela sempre arranja uma desculpa para estar aqui quando a dona Camila está no ateliê. O que eu vejo a minha filha colocando o nosso sustento em risco por uma coisa que não é da nossa conta. A gente serve, Ana. A gente não se mete. Aquelas palavras, a gente serve, ecoaram na minha cabeça. Era assim que ela se via? Era assim que o mundo nos via? Apenas mãos que limpam e cozinham, sem direito a ter voz, a defender o que é certo? Uma onda de rebeldia me invadiu. Eu amava minha mãe, mas eu não podia aceitar aquele destino de silêncio e submissão. Eu sonhava em criar, em ter minha própria marca, em ser como Camila. E Camila, a mulher que eu secretamente admirava, estava sendo feita de idiota debaixo do seu próprio teto. A oportunidade, ou o desastre, veio numa terça-feira chuvosa. Otávio tinha saído para uma viagem de negócios de 2 dias. Camila estava trancada em seu ateliê numa maratona criativa para a semana de moda. E Vera, surpreendentemente, não apareceu. A casa estava quieta, quase pacífica. Era a minha chance. Lembrei-me de ter visto Otávio várias vezes mexendo em algo no seu escritório. Não era apenas o notebook ou os papéis sobre a mesa. Havia um painel falso na parede atrás da sua estante de direito tributário. Eu nunca tinha conseguido ver o que era. Ele sempre era muito discreto. Mas a ausência dele era um convite. Com o coração na boca, eu disse à minha mãe que ia tirar o pó dos livros do escritório. Ela me lançou um olhar desconfiado, mas não disse nada.
A batalha entre nós era silenciosa agora. Ela sabia que eu não tinha desistido e eu sabia que ela estava aterrorizada. No escritório, o cheiro de couro e charuto pairava no ar. Fechei a porta, a respiração presa. Fui até a estante. Meus dedos percorreram as lombadas dos livros grossos e chatos. Empurrei um, depois outro. Nada. Então notei que um dos volumes de uma enciclopédia jurídica parecia um pouco mais gasto que os outros. Puxei-o. Era oco, e dentro dele um pequeno controle remoto com um único botão vermelho. Minhas mãos tremiam tanto que quase o deixei cair. Apontei para a parede atrás da estante e a apertei. Com um zumbido baixo, uma seção da parede de madeira deslizou para o lado, revelando um cofre de metal cinza embutido na alvenaria. Era maior do que eu imaginava. Um teclado numérico digital brilhava, esperando a combinação. Eu ri, um som seco e sem humor. Claro que ele tinha um cofre. Um homem com tantos segredos precisava de um lugar para guardá-los. Tentei algumas combinações óbvias, o aniversário de Camila, o aniversário dele, a data do casamento. Nada. O cofre emitia um bip irritado a cada falha. Eu estava prestes a desistir, a frustração queimando minha garganta, quando meu olhar caiu sobre a mesa dele. Ao lado do computador havia um porta-retratos digital. Geralmente ele mostrava fotos de Camila, de viagens, de eventos sociais, mas naquele dia estava desligado. Curiosa, eu o liguei. As fotos começaram a passar. Camila sorrindo, na Toscana, Otávio recebendo um prêmio, e então uma foto que não deveria estar ali. Era uma foto dele e de Vera, num barco. Parecia uma pescaria. Os dois riam muito próximos, o sol brilhando nos cabelos dela. Otávio tinha o braço em volta dos ombros dela de uma forma que não era nada paternal. E no canto inferior da foto, a data. 10 de agosto. 10 de agosto. Um estalo na minha mente. 10 de agosto. O aniversário de Vera. Era uma aposta desesperada. Mas o que mais eu tinha? Voltei ao cofre. Meus dedos pairaram sobre o teclado. Eu estava violando todas as regras, cruzando uma linha da qual não haveria retorno. Se eu estivesse errada e ele descobrisse, o pensamento era paralisante. Mas a imagem de Camila, tão alheia e trabalhadora, me deu coragem. Digitei 1008. Um bip longo e um clique metálico soaram pelo silêncio do escritório. A porta do cofre se abriu. Por um momento eu apenas encarei o interior escuro, incapaz de me mover. O que eu esperava encontrar? Dinheiro? Joias? O que eu encontrei foi muito pior e, ao mesmo tempo, exatamente o que eu procurava. Empilhados numa prateleira, havia vários HDs externos e uma coleção de fitas de backup, todas meticulosamente etiquetadas com datas. Eram os registros das câmeras de segurança da casa. Otávio não confiava em nuvem. Ele guardava tudo ali. Meus olhos correram pelas etiquetas. Escritório, sala de estar, jardim de inverno, garagem. Ele gravava tudo. Ele tinha um arquivo da sua própria traição. A prova não era mais apenas a minha palavra contra a dele. A prova estava ali, guardada em terabytes de silêncio digital, esperando para ser revelada. Eu peguei um dos HDs, um que correspondia às semanas em que minhas suspeitas tinham se tornado mais fortes. Meu coração batia uma sinfonia de medo e triunfo. Eu tinha a chave. Agora, só precisava descobrir como usar a fechadura sem que a porta caísse em cima de mim. De volta ao pequeno quarto que eu dividia com minha mãe nos fundos da mansão, o HD externo parecia um objeto alienígena sobre a minha colcha florida. Meu notebook velho e lento demorou uma eternidade para ligar, cada zumbido do processador soando como um alarme de incêndio nos meus ouvidos. Minha mãe tinha ido ao mercado, o que me dava uma janela de tempo perigosamente curta. Conectei o HD. Uma dúzia de pastas apareceu, nomeadas por câmeras. Jardim de Inverno 01, Escritório 02, Garagem Entrada. Meu estômago se revirou. Cliquei na pasta do Jardim de Inverno, selecionando um arquivo de 3 semanas atrás. Um dia em que eu lembrava que Camila tinha passado a tarde inteira em reuniões no centro.
A imagem era granulada, em preto e branco, filmada de um ângulo alto e impessoal. No começo, nada, apenas o vento balançando as samambaias. Então, eles entraram em quadro. Otávio e Vera. Ele ofereceu a ela uma taça de vinho. Ela sorriu. Eles se sentaram nos sofás de Vime, próximos demais. A câmera não tinha áudio, mas eu não precisava ouvir. A linguagem corporal deles gritava. A mão dela no joelho dele, o jeito como ele se inclinou para sussurrar algo no ouvido dela, fazendo-a jogar a cabeça para trás numa risada silenciosa. E então, o momento que selou tudo. Ele olhou em direção à casa principal, certificando-se de que estavam sozinhos. Em seguida, inclinou-se e a beijou. Não foi um beijo rápido ou roubado, foi longo, deliberado, faminto. Eu senti um enjoo tão forte que tive que me afastar da tela, respirando fundo. Aquilo era mais do que uma traição, era uma profanação. Passei a hora seguinte vasculhando os arquivos, meu nojo se transformando em uma fúria fria. Encontrei mais. Encontrei a chegada dela na garagem em horários estranhos quando Camila estava viajando. Encontrei os dois no escritório, a porta fechada. Ele entregando a ela uma pequena caixa de veludo, o mesmo veludo da joalheria onde ele comprava os presentes de Camila. Eu tinha a cena da entrega do brinco que eu havia encontrado. Copiei os trechos mais irrefutáveis, os momentos que não deixavam margem para dúvidas ou desculpas. Editei-os num único arquivo de vídeo de 5 minutos. Um curta-metragem do inferno. O plano se formou na minha cabeça, claro e arriscado. Eu não podia ser a mensageira. Eu tinha que dar a Camila as ferramentas para que ela descobrisse sozinha. Assim ela acreditaria nos próprios olhos, não nas palavras da filha da empregada. Comprei um pendrive barato numa loja de conveniência no meu dia de folga. Salvei o vídeo nele. Depois, em uma folha de papel simples, escrevi com letras de forma para não identificar a minha caligrafia. A verdade está guardada a 7 chaves. Literalmente. No escritório dele, atrás da estante de livros, há um cofre. A senha é a data de aniversário da pessoa em que ele mais confia nesta casa. Veja com seus próprios olhos. Coloquei o papel e o pendrive num envelope pardo. Fui até uma agência dos Correios do outro lado da cidade, um lugar onde eu nunca tinha estado antes. Paguei o envio em dinheiro e enderecei o pacote para o ateliê de Camila, não para a mansão. Seria mais seguro lá. Enquanto o envelope sumia na caixa de correios, uma sensação de vertigem tomou conta de mim. Eu tinha acabado de acender o pavio. Agora, era só esperar a explosão. 2 dias depois, eu estava polindo os talheres na copa quando Camila chegou. Havia algo diferente nela. Geralmente ela entrava com o celular no ouvido, falando com fornecedores, ou com a cabeça cheia de ideias, já tirando o casaco enquanto subia as escadas. Mas naquele dia, ela entrou em silêncio. Seus passos eram firmes, medidos. Ela não olhou para ninguém. Seus olhos, normalmente cheios de um brilho criativo, estavam opacos e duros como aço. Minha mãe tinha ido ao mercado, mas ela só prossegue e entra. O meu coração parou. Ela tinha recebido. Tranquei a respiração, esperando um grito, um som de vidro quebrando, qualquer coisa. Mas a casa permaneceu em silêncio. Um silêncio pesado, denso, como o ar antes de uma tempestade. Os minutos se arrastaram como horas. Então ouvi a porta do escritório se abrir. Camila apareceu no corredor. Seu rosto era uma máscara de calma mortal. Ela me viu ali, parada com um garfo de prata na mão, e por um instante seu olhar encontrou o meu. Não havia acusação ou suspeita nele. Havia apenas um vácuo, uma compreensão fria e terrível. Ela sabia. Ela subiu as escadas sem dizer uma palavra. Naquela noite, o jantar foi cancelado. Otávio chegou tarde, cantarolando, e encontrou a casa escura. Camila estava em seu quarto e não queria ser incomodada. A estranheza era palpável. No dia seguinte,
A mesma coisa. Camila permaneceu trancada, recusando comida, falando apenas o essencial. Otávio começou a ficar irritado, depois preocupado. O que deu nela? Ele perguntou à minha mãe na cozinha. É a coleção? Ele está se matando de trabalhar. Mas minha mãe apenas deu os ombros. Não sei dizer, seu Otávio. A patroa às vezes fica assim quando está criando. Mas eu sabia que não era criação, era destruição. Ela estava demolindo o mundo que conhecia, tijolo por tijolo, em silêncio, dentro de si mesma, e estava planejando o que construiria sobre as ruínas. Na sexta-feira, o advogado dela chegou. Um homem baixo, de terno cinza, e uma expressão séria. Eles ficaram reunidos com Camila no ateliê por horas. Quando ele saiu, o rosto de Camila estava sereno. A tempestade interior tinha passado. O que restou foi uma clareza gelada e afiada com uma lâmina de bisturi. A mulher que havia sido traída se fora. Em seu lugar havia uma estrategista, e ela estava pronta para a guerra. O palco, para o ato final, foi montado no domingo seguinte. Um almoço. Camila o organizou com uma precisão assustadora. Ela mesma ligou para a mãe. Mamãe, por favor, venha almoçar conosco. Sinto que andamos distantes. Quero resolver as coisas. A voz dela era mel, disfarçando o veneno por baixo. Para Otávio, ela sorriu pela primeira vez em dias e disse: Querido, chega desse clima estranho. Preparei o seu prato favorito. Os dois aliviados e presunçosos caíram na armadilha como amadores. Otávio achou que sua esposa tinha superado um drama qualquer. Vera, com certeza, acreditou que sua influência sobre a filha era inabalável. Eu servi a mesa com as mãos suando. O ar na sala de jantar era eletricidade pura. Lá fora, o sol brilhava, os pássaros cantavam. Aqui dentro, uma bomba relógio fazia tic-tac. Minha mãe, sentindo a tensão, se recusou a sair da cozinha. Me avisem quando terminarem, ela disse, os olhos cheios de apreensão. Camila estava deslumbrante em um vestido branco, simples e elegante. Ela era a personificação da calma. Conduziu a conversa, perguntou sobre o trabalho do Otávio, elogiou o novo corte de cabelo da mãe. Eles relaxaram, riram, beberam o vinho caro. A normalidade da cena era a coisa mais aterrorizante que eu já havia visto. Foi durante a sobremesa, um delicado crème brûlée, que Camila fez o seu movimento. Ela bateu suavemente a colher na casquinha de açúcar caramelizado e o som do estalo pareceu ecoar por toda a sala, calando a conversa. Mamãe, começou ela, a voz suave como seda. Esse colar que você está usando é divino. De onde é? Vera tocou a pequena esmeralda no seu pescoço, sorrindo com vaidade. Oh, este foi um presentinho que eu me dei, um mimo. Entendo, disse Camila, e então se virou para o marido. É curioso, não é, Otávio? É quase idêntico ao par de brincos que você me deu de aniversário. Você tem um gosto tão consistente para presentear as mulheres da minha vida. O sorriso de Otávio vacilou. Vera congelou. A colher a meio caminho da boca. O ar ficou pesado. Não sei do que você está falando, querida, disse Otávio, tentando uma risada nervosa. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente, compartilhe. Obrigado por assistir. Camila o ignorou, mantendo os olhos fixos na mãe. E, falando em consistência, Otávio, querido, eu decidi aumentar a segurança da casa, a começar pelo cofre do seu escritório. Mudei a senha. Ela fez uma pausa, olhando-o diretamente nos olhos. A sua antiga, a data de aniversário da minha mãe, me pareceu um pouco óbvia demais. Foi o golpe de misericórdia. O rosto de Vera perdeu toda a cor, transformando-se numa máscara de pânico. Otávio engasgou com o vinho, os olhos arregalados em puro terror. A farsa tinha acabado.
As máscaras caíram no chão, e o que restou foi a feiura da verdade. Camila, eu posso explicar, Otávio começou, a voz desesperada. Não, ela o cortou, a palavra afiada como uma faca. Não há nada para explicar, há apenas acertos a serem feitos. Ela se recostou na cadeira, a rainha em seu trono, e ditou as sentenças. Otávio, meu advogado entrará em contato com o seu amanhã. O divórcio será silencioso e rápido. Você não contestará nada. Me dará a minha parte da empresa sem discussão, além da casa e de uma pensão justa. Em troca, eu te darei o meu silêncio. Nenhum escândalo, nenhuma matéria na imprensa. Sua preciosa reputação ficará intacta. Acredito que ela valha muito mais do que o dinheiro que você vai perder. Ele ficou mudo, derrotado. Ele sabia que ela estava certa. Então, ela se virou para Vera, e a frieza em seus olhos deu lugar a uma dor profunda, antiga. E quanto a você, mamãe? Para você, eu não quero nada. A partir de hoje, você não entra mais na minha casa, não liga para o meu telefone, não faz mais parte da minha vida. Para o mundo, nós nos afastamos, mas para mim, aqui dentro, ela disse, tocando o próprio peito, a minha mãe morreu hoje. Vera começou a chorar. Um choro feio, desesperado. Filha, por favor, não faça isso. Acabou, disse Camila, a voz inabalável. Ela se levantou. O almoço está encerrado. Peço que os dois se retirem da minha casa. Dias depois, a mansão parecia respirar de novo. Otávio se mudou, levando apenas suas roupas e sua humilhação. Vera desapareceu de nossas vidas como fumaça. Uma calma estranha se instalou. Minha mãe e eu andávamos nas pontas dos pés, sem saber qual seria o nosso destino. Naquela tarde, Camila nos chamou para a sala de estar. O sol entrava pelas janelas, iluminando o lugar. Meu coração estava na mão. Era agora. Seríamos demitidas. Ela nos pediu para sentar, um gesto que nunca tinha acontecido antes. Ela olhou para minha mãe. Rosa, você tem sido mais leal a esta casa do que a minha própria família. A partir de hoje, seu salário será dobrado e as suas horas de trabalho reduzidas. Quero que você tenha tempo para si mesma. Minha mãe ficou sem palavras, os olhos marejados de lágrimas de gratidão e relivo. Então, ela se virou para mim. Seu olhar era intenso, penetrante. Ana, eu não sei como, e não quero que você me diga, mas eu sei que foi você. Alguém me deu as ferramentas para enxergar a verdade e coragem para agir. Ela respirou fundo. Eu sei que o seu sonho é cursar moda. Eu vi seus desenhos. Você tem talento. Um talento que não pode ser desperdiçado. Eu prendi a respiração. Eu vou pagar a sua faculdade. Todas as despesas. Considere isso um investimento. Ela continuou, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios pela primeira vez em semanas. E quando você se formar, se ainda quiser, um emprego de estilista júnior estará esperando por você na minha empresa. As lágrimas que eu segurei por tanto tempo finalmente rolaram pelo meu rosto. Não eram de medo ou raiva, mas de uma gratidão tão avassaladora que me deixou sem ar. Naquela noite, no meu quarto, eu não estava mais olhando para as sombras. Eu estava online, pesquisando as melhores faculdades de moda do país. O HD com as provas da traição estava guardado no fundo de uma gaveta, um lembrete sombrio de como tudo começou. Mas ele não representava mais uma vingança, representava uma libertação. Eu ajudei a libertar Camila de uma vida de mentiras. E, no processo, ela me libertou para correr atrás da minha. Naquela casa, 3 mulheres haviam sido traídas. Mas no final, fomos nós que saímos mais fortes, no controle de nossas próprias histórias, prontas para desenhar nosso próprio futuro. E o meu estava apenas começando. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente, compartilhe. Obrigado por assistir.